americano, que estão intoxicando as pessoas. Tem um monte de coisas que são adulteradas em laboratório e tal. Isso tem um efeito Hormônio direto pra na caramba. testosterona. Então você tem um lado biológico da coisa que tem a ver com interesses variados disso, só que você tem um lado cultural muito forte, que é se você liga a TV, os personagens masculinos são demonizados. Então é uma coisa, é quase como encontrar... Você está encontrando interesses mútuos que vão se chocando. De um lado, você desconstrói o que é a mulher, o que é o homem. Você tem uma desconstrução cultural proposital. Você sabe que até a gente fala muito da desconstrução do masculino, que é fato. Se você ligar os filmes atuais, você vai ver homens fracos, homens idiotas, não pode ter... Todos são meio Homer Simpson, né? Todos são meio Homer Simpson, não pode ter... E a mulher, como ela tem que ser empoderada, na leitura woke, né? Ela não pode ter um marido, porque daí ela dependeria do marido. Então ela é dependente, ela tem um marido. Ela não pode ter um mestre, um pai, que é o mentor dela, porque daí ela dependeria de um homem. Também não pode ter um mestre homem, porque daí ela dependeria desse homem. E ela não pode amar alguém, porque se ela amar um homem, também ela depende desse homem. Então ela não pode ter mestre, pai, nem amar ninguém. Pode então ser frágil pra amar. Ela também não pode ser frágil, na verdade, ela tem que surrar todos os homens da vida. Os homens da vida dela, Capitã Marvel, a Rey, etc. Ela tem que surrar todo mundo. A Mary Sue virou o arquétipo que você assiste na TV. E aí o homem, nessa narrativa, ele é um dos opressores. Então existe isso em toda uma literatura feminista sobre isso. Tem até algumas que falam da emancipação total das mulheres dos homens. Você vai apartar os homens completamente. E aí, a partir do momento que você tem a figura do homem como um tipo de opressor, o homem, então, ele está oprimindo a mulher toda vez que tem um relacionamento, aquilo é uma forma de opressão. Você vê alguns casos assim bem... Por exemplo, você lê uma autora como, sei lá, Shulamit Firestone, né, que é uma feminista da segunda onda do feminismo, que ela fala até da emancipação total das crianças, né? Então, a gente viveria em comunas sexualmente liberadas, em que as mulheres não trabalham mais. Ironicamente... chega um ponto que as mulheres já não deveriam trabalhar porque agora as máquinas vão sustentá-las, sei lá, e as crianças estão emancipadas, um negócio muito louco. E daí você tem, de fato, a ausência total a figura masculina tem que ser banida da tomada de poder. E quando você chega nessa leitura que o homem fundamentalmente é opressor, é natural que a mulher vai olhar para o homem com desconfiança. Porque, óbvio, né? Se ele é uma fonte de opressão, e de tirania e de violência, então ele é uma figura oprimida. E aí o homem também... Aí vem o problema dos homens jovens. Porque o homem jovem daí é o vilão. E daí você cresce ouvindo que você é o vilão. Você é uma... Acho que esse é um dos maiores problemas sociais hoje, fermentando numa base oculta que pouca gente está olhando. Que é esses homens jovens despropositados, que foram vilanizados e de alguma maneira estão buscando uma causa para viver. Para ter um significado para viver. O segmento demográfico populacional mais perigoso numa sociedade são homens jovens. Se você não tem uma educação muito bem direcionada, hierárquica, porque o homem precisa de hierarquia, que dá um propósito para aquela juventude masculina, principalmente, cara, você vai ter problemas gravíssimos sociais. A confusão que eu vejo maior no mundo de hoje é entender que um homem fraco é o perigoso, não um homem forte. Perfeito. Porque o homem forte... Ele sabe da força dele, sabe da capacidade dele, ele mede a força, mede as ações dele. Agora, um homem fraco é capaz de qualquer coisa. E outra coisa, ele tem opções, Vilela. O homem forte tem opções. Exato. É aquela questão... Então, um homem fraco é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Só existe virtude na força. É isso. Porque na fraqueza não tem virtude. Você não tem autocontrole na fraqueza. É isso. O cara que ele não tem a capacidade de desferir perigo... Esse cara, ele no fundo, ele não é... Eu não tô falando só parte física, tô falando mental. Sim, exato. Se ele não pode causar algo... Fala, esse cara aqui... Ele pode causar algo. Ele protege alguém, ele é responsável por alguém. E o homem fraco é aquele que foge. Sim. É o covarde. A gente assistiu um filme esse final de semana que dava raiva do cara, velho. Aquele... Como que é? Speak No Evil lá, que, cara, o cara não tomava decisão, era a mulher que tinha que fazer tudo. E o cara, sabe, cada vez a situação piorando e ele com medo e não tem nem a ver com força, de decisão mesmo. Falar, vamos fazer isso. Força de decisão. O cara pacífico de verdade é o cara que poderia não ser e escolhe ser. Esse é o detalhe da coisa. A virtude da coragem, ela é a capacidade de vencer males para fazer o bem. Se você não consegue aguentar nenhum mal para fazer o bem, você não tem paciência, ou não tem perseverança, ou é covarde, ou você é totalmente determinado por uma situação externa, você não consegue realizar o bem.
Então a coragem ela é primordialmente da alma. É a alma que tem a virtude da coragem. Pois é. A questão física, ela ajuda a forjar a coragem na alma. Então, sei lá, por que eu fico convencendo as pessoas a fazerem jiu-jitsu ou falo, cara, entra no treinamento físico, faz 1 hora de exercício todo dia. Porque quando o seu corpo não é frágil, isso facilita para sua alma ser forte. Não é que determina, porque tá cheio de gente... Facilita. É um fator influenciador. Isso, tá cheio de gente que, sei lá, o cara é bolado, mas não é corajoso no sentido mais profundo da coisa, existe isso. Mas é óbvio que a coragem física, você ser confrontado a ameaças do ponto de vista físico, desafios e superação. Você vê isso em atletas, em pessoas que têm que superar uma série de coisas. Facilita a virtude, facilita a sua capacidade de lidar com isso quando aparecer uma situação dessa. Você vê que é muito menos comum um arte marcialista ser covarde. Sim. Muito menos comum. Porque o método da forja, da força... Assim como é muito menos comum ser relativista, né? Sem dúvida. Não tem como. Você não relativiza um tatame, não relativiza, não tem jeito. Eu acho que eu sou forte, meu amigo, ou você não é. Dentro de um tatame não tem jeito. Depende do ponto de vista. Não tem como. O cara, é que assim, aí vem o ponto. E aí muito do problema dos relacionamentos tem a ver com a falta de virtude. Porque o cara não tem autocontrole, ele não sabe nem qual é o sistema. Isso é o homem e a mulher, eles não têm autocontrole, eles não estão pensando... E aí tem outro ponto, na verdade, para unir as pessoas tem que ter um valor superior que une elas. O erro do relacionamento moderno, na minha leitura, é que você está buscando uma validação emocional, financeira. Sim. Você está buscando alguma coisa muito material e imediata. Sim. Só que a alma humana anseia por algo mais profundo, por algo espiritual, por algo maior. E quando você não tem um sistema de valores que une as pessoas que é maior do que o imediato, na hora que esses problemas materiais aparecerem, você começa a desfazer o relacionamento. Porque ninguém está acostumado a vencer a si mesmo. Então o cara tá lá e ele tá lá na... ele é uma pessoa preguiçosa, ele é uma pessoa covarde, ele é uma pessoa fraca em vários aspectos. A mulher também está querendo uma série de coisas, que é expectativas, cria expectativas infinitas, que não vai atender. Na verdade é o seguinte, quando você amar a pessoa, envolve um elemento de ordem. E para ter um elemento de ordem, você tem que ter virtude. Não tem como ser de outra maneira. Amar a pessoa na desordem não tem como. Imagina, tá tudo é o caos, né? E aí tudo é uma bagunça, e tudo é uma confusão, e tudo é um drama, e tudo você não consegue manifestar o amor, porque simplesmente é o caos absoluto. Sendo que quando você tem uma força interior para uma série de coisas, você coloca a ordem, você para as coisas. Então, um exemplo clássico de uma casa. O pai e a mãe, eles falam assim, não vou corrigir meus filhos em nenhuma hipótese. É a disciplina do positivo total, não existe mimar uma criança, vamos deixar lá. Democracia e aí, a criança, familiar. Democracia familiar, vamos votar as decisões da casa. O pessoal tá reclamando aí que tem alguém fungando. Então, se tem alguém então afasta o microfone quando for fungar. E o Luan aqui, quem é que tá reclamando muito, ele está muito... a família Cesário está reclamando, né? Tá muito incomodado. Tá incomodado com a sua funguice aí. Me perdoe. Desculpa. Não, que é isso. Rinite alérgica. Então... Eu até perdi o que eu estava falando. Desculpa, você estava falando que a democracia familiar. A democracia familiar. Isso. Então você para de disciplinar as crianças, para de colocar ordem. As crianças são colocadas numa dinâmica em que elas nunca têm nenhum tipo de ordem. A criança se sente insegura com isso, porque ela não sabe quais são as regras da casa, então qualquer coisa... Ela não descobre limites. Ela não descobre limites e ela não está se fortalecendo, porque ela não tem... Ela acaba descobrindo fora de casa, né? Se tudo na escola, mas... na rua, e aí pela pior forma... Mas e o você professor vai dela vai ser os impulsos internos dela, que é o lado mais imaturo. Como Se assim? ela não tem limites numa autoridade exterior, porque ela não tem uma autoridade formada interior ainda, ela não tem acesso à lógica nem à razão. No momento que ela cruza um limite que ela não deveria cruzar, ela está seguindo, na verdade, o impulso de desejo ou de medo, de qualquer coisa que ela tem dentro dela, que é o lado mais animal. Ah, sim. Ela não aprende nada com isso, exceto quando as consequências são desastrosas. E aí você, como pai ou como mãe, você olha seu filho entrando num fracasso gigantesco porque você não colocou um limite ali onde a ruína era altamente provável. Isso aí é aquele conceito mais simples. Você imagina, quantas vezes não vem aquele pensamento intrusivo na nossa cabeça de fazer alguma merda, fazer alguma coisa de errada o tempo todo? A criança, ela não tem aquele filtro para quando vem esse pensamento, ela falar assim, mas eu não posso fazer isso?
porque eu tô num lugar inadequado, ou porque eu tô com uma pessoa inadequada, ou porque eu tô numa situação inadequada. Ela não tem esse filtro. É por isso que ela precisa dessa validação da própria consciência. Uma criança, ela não tem essa consciência forjada, então ela busca a consciência dos pais. Numa apresentação infantil, um filho de 6 anos de idade, 5 anos de idade, ele sobe no palco, ele fica ansioso, porque ele não sabe se o movimento que ele está fazendo está correto. Aí ele busca o olhar do pai, né? Ele procura, a hora que ele acha, ele acalma, ele estabiliza, porque a consciência dele está presente agora. Agora, quando a gente fica adulto, a nossa consciência está aqui dentro. Se você é formado, se você é uma criança que não tem um pai e uma mãe que põe limite, essa é uma criança que ela não entendeu como é que se formula a própria consciência. Então ela vai se tornar um adulto inconsequente, impulsivo, absolutamente neurótico. E aqui tem um posicionamento complementar, passo a palavra para o Guilherme, que talvez seja polêmico, mas a neurociência, recentemente saiu um artigo falando sobre a incidência de comportamento desobediente em crianças de baixa idade, 80% maior com a presença da mãe no ambiente. Então a gente conseguiu, através da ciência, metrificar até que quando a mãe está presente, o comportamento desobediente ele é muito mais permissivo na consciência da criança. Coisa que tende a não acontecer tanto com a presença do pai. Sim. Aqui a gente já começa a ver uma distinção muito clara, biológica e psicológica da criança, que ainda nem foi condicionada pela sociedade, pela cultura, de tratar pai e mãe diferente. Aí a gente quer dizer que é tábula rasa, a gente nasce com uma folha em branco e só o que a gente programa em cima é o válido. Falso. Isso é uma falsidade gigantesca que muitos setores da sociedade se estruturam para isso. Ou seja, é só condicionamento, é só aculturamento, é só narrativa. Isso é totalmente falso. Não se sustenta uma análise investigativa verdadeira e autêntica. Um dos exemplos é esse artigo científico mostrando que crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos se comportam até 80 vezes pior com mães do que com pais. Sim. E a criança vai formar toda a visão de mundo dela sobre só deixa eu falar com aqui, ó, tá um cara aqui no chat, Narcisista Desmascarado. O cara fala que eu bloqueei ele no Instagram hoje. Por quê? Porque é um cara desse fraco. Ele vem no Instagram. Mereceu, Não, vamos desmascarar esse cara. Vamos lá. O cara vem reclamar de vocês, falando que vocês eram machistas. Ah, hoje vai ser um show de machismo. Eu falei, assiste primeiro e toma seu biscoito. Aí ele falou, todo mundo tá no Instagram por causa de biscoito. Eu falei, fale por você. Aí ele me chamou de hipócrita. Eu falei, você não é macho de falar isso na frente, você só fala porque é uma rede social. É um cara fraco. Atrás de um avatar que nem atrás de um avatar que não é ele vem e fala. E na vida real, sou seu fã, mas não é capaz de falar. Sim. Agora na rede social, chama você de machista, porque não estão falando na frente, me chama de hipócrita. E aí depois ele fala, me bloqueou. Por quê? Porque o cara vem e acha que pode escrever qualquer coisa. Sim. Esse é o cara mais fraco e mais covarde que existe. Sim. É um cara que na rede social é um machão, ele fala de todo mundo. E no negócio fala, Não, tá certo. Encontra com você, ainda fala, sou teu fã e tal. Então eu falo pra você, cara, na minha frente você não falaria, fala na rede social. Na frente deles, não chamaria de machista. Jorge, você se imagina entrando na rede social de alguém? Não consigo. Como a vida desse cara é ruim. Não consigo. E falar assim, eu te odeio. Cara, é um negócio assim... Eu nunca entrei na rede social de ninguém pra falar que eu discordo. Eu não consigo entender a necessidade disso. Não tem nem tempo pra isso, cara. Qual o fenômeno psicológico que leva alguém a entrar na rede social de outra pessoa para comentar algo de negativo? Eu não consigo nem conceber. Eu não consigo me imaginar falando assim, tem empresa, tem criança, tem muita coisa pra fazer, tem que ler livro. Eu falo, não, deixa eu entrar na rede social de alguém que eu não gosto, mas deixa eu para falar mal, para xingar. Posso só falar um mérito que ele teve? Sim. Ele autodeclarou a doença dele. Ele se chamou de narcisista. Ele sabe que ele é doente. Ele já sabe que ele é doente. Ele já trouxe o Cid, entendeu? Ele trouxe o Cid. A gente de novo, os bastidores. Aqui antes da gente começar, eu tava conversando com o Lucas. De vez em quando, as pessoas já trazem o Cid, ou na cara, ou nas primeiras palavras que falam. Aí fica fácil, a gente já fala, nem dá pra conversar muito, entendeu? Ele já trouxe a mensagem, é um narcisista. Mas essa parada que o Guilherme falou aqui agora, talvez seja uma... A gente tá falando sobre esse negócio, sobre a masculinidade, sobre não só a masculinidade, a feminidade, assumir os próprios papéis. Olha que loucura isso. A partir do momento que você resolve casar, você resolve, não é simplesmente casar, não é subir no altar. Você resolve assumir a responsabilidade de zelar pela alma e pelo corpo e pela espiritualidade de uma mulher. Completo. Você está inteiro em prol de uma mulher. Você escolhe ter filhos. E agora tem uma alma que você precisa ajudar a crescer e se tornar um ser humano maduro. Você resolve ter uma empresa, você resolve ter funcionários, você resolve agir no mundo. Cara, não dá
tempo pra você... Você vai entrar na página do outro pra xingar. Não dá, entendeu? Não dá. Se alguém falar assim pra você, discorde de você fala, cara, que bom, até semana que vem. Você tem que chegar, você entrar na página de alguém pra mandar um apoio. Fala, poxa, parabéns. Que é um ato de caridade. Então você tá saindo do seu tempo, e quebrando o seu negócio. Inspiracional também, né? Inspiracional. Fala, poxa... Aliás, depois do jogo de sábado, fui em cada perfil de cada jogador do Corinthians dar o meu apoio. Falar, é isso aí, venha pro meu programa, você é monstro e tal. Tem uns caras que quando falha, dá vontade de ir lá xingar. Mas não vou, cara. Vou no perfil do cara. O cara tem família, coitado. É isso. Eu xingo aqui em casa. Falo, pô, cara. Não é verdade? No futebol a gente fica... Mas não vou perder tempo xingando os Eu acho que a coisa da ausência paterna é muito forte. Não tô falando dessa pessoa em concreto, mas... Você molda a sua visão de autoridade, do que é uma boa autoridade a partir do pai. Sim. Porque o pai é aquela figura que vai ser mais disciplinador, que vai ser mais intimidador, até pela questão física, só pelo tom de voz. Naturalmente. O pai já é mais intimidador que a mãe. Ele não te deu de mamar, ele é uma figura que ele vai chegar ali e botar... Tem um distanciamento afetivo natural. Um distanciamento afetivo natural. Só que ao mesmo tempo, ele tá lutando pela família. Então você pensa a figura do pai bom, ele disciplina, mas ele envolve... É uma figura que envolve sacrifício. Tanto que você formula muito da visão que você tem sobre Deus olhando o pai. Sim. Porque você fala, poxa, ele tá lá, ele tá um pouco distante, eu não enxergo ele necessariamente na minha vida, mas ele me ama, ele tá zelando por mim, né? Tanto que se fala essa figura Deus Pai. Perfeito. Agora, e quando você olha sua mãe, você aprende também muito do que é a misericórdia, o acolhimento, porque se você perde a mãe na casa, não tem casa. A casa se despedaça. A mãe tem aquele elemento aglutinador, ela une todo mundo, ela cria o lar, ela cria aquele clima de aconchego. Se você confunde o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher, você tem uma visão negativa do que é a autoridade, você se sente toda hora abandonado, ultrajado, me largaram, toda autoridade é má. Aliás, um efeito, né, isso já, nossa, 1 milhão de vezes estudado já, é que a ausência paterna te faz ver toda a autoridade com desconfiança. Perfeito. Então você olha que tudo que é autoridade, sei lá, se tem um policial, ele tem que ser malvado. Se tem algum tipo de liderança, ela tem que ser malvada, porque, de fato... aquela formação, aquela figura que você deveria ter visto como uma figura importante não estava lá. E a aderência com o arquétipo do rebelde também, que tende a se manifestar na idade juvenil, ele fica ao longo da vida todo presente. Permanece o adulto, ele pode ter 50 anos, ele ainda é o juvenil rebelde que não quer se conformar a nenhuma sistema de ordem, porque ser anti-ordem ou anti-autoridade é o que traz significado para a vida dele. Perfeito. E aí você pensa que toda figura de ordem é ruim, mas qual o problema? Você pensa, o uso da força é ruim. Qualquer tipo de uso de força é ruim porque ele é uma ameaça. E aí vamos falar assim, mas os homens cometem a maior parte dos homicídios e os homens que lutam nas guerras, então os homens são maus. Bom, mas o problema é que toda ameaça é cessada também pela força. E na verdade, quando chega alguém para te atacar, o que cessa esse ataque é a força. Então, na verdade, quando você tem as pessoas que vão arriscar a vida para salvar outras, quando você tem as pessoas que vão arriscar a vida, realmente entregar a vida para proteger outras pessoas, primordialmente na história da humanidade, são homens. Isso é natural. O valor não está na força, então. Ele está em algo que precede a força, que é o alinhamento a que essa força se submete.